Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Para você que não me conhece, eu sou o professor Márcio. E nessa videoaula nós vamos tratar de um assunto muito recorrente, sobretudo no ensino básico, no ensino fundamental, nono ano no caso, que é a resolução de equações quadráticas ou equações do segundo grau. Porém, nós vamos fazer uma abordagem diferente, mas para chegarmos a essa abordagem que nós vamos fazer, nós precisamos recordar alguns conceitos interessantes acerca do tema. Vamos começar fazendo uma recapitulação aqui do que é importante quando se quer determinar as raízes de uma equação do segundo grau. Veja, se você tem uma equação, e aí eu vou escrever aqui a forma geral da equação do segundo grau, completa, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nós vamos trabalhar com o conceito de que o A ele vai ser sempre um número diferente de zero, evidentemente, porque, sendo o contrário, a equação não passa a ser do segundo grau, e sim, essa variável elevada ao segundo grau, ela desaparece, sendo multiplicada por zero, ficando apenas uma equação bx mais c, que é do primeiro grau. E, neste caso, o nosso A tem que efetivamente ser igual a 1. Bom, estamos trabalhando com uma equação genérica, uma equação qualquer, na qual o A, equação quadrática, na qual o A é diferente de zero e A é igual a 1. O A é o coeficiente da variável elevada ao segundo grau. Uma outra coisa que é importante nós termos em mente para resolver equações da forma com a qual nós vamos mostrar aqui na nossa videoaula, e talvez alguns alunos já tenham visto essa maneira de resolver, sem passar pela famigerada aí fórmula de Bhaskara, que o pessoal fala erroneamente. A gente até fala fórmula de Bhaskara, mas na verdade é a fórmula resolutiva da equação quadrática. Convencionou-se que é fórmula de Bhaskara aqui no Brasil, mas a maioria dos países no mundo chamam de fórmula resolutiva. Bom, o que a gente tem que entender a respeito disso é o seguinte, que determinar as raízes de uma equação do segundo grau é encontrar dois números de maneira que nós tenhamos a noção da soma desses números e do produto desses dois números. Então, veja, encontrar a solução de uma equação do segundo grau é partir da premissa que a gente pode associar a soma desses dois números e o produto desses dois números, que são as raízes dessa equação. Beleza. Partindo desse raciocínio, vamos pensar o seguinte, que se nós temos uma equação do segundo grau, uma equação quadrática, que uma das raízes é x, e a soma, a gente conhece a soma dessas raízes, a outra raiz será a soma menos x. Perfeito? Então, se eu conheço uma das raízes, se eu sei que uma das raízes é x,
Se a soma é S, a soma dessas raízes é S, a outra raiz vai ser a soma menos o x, que é a primeira raiz. Tudo bem? Beleza. Com base nessa informação, nós podemos dizer o seguinte, que o produto entre essas raízes nada mais é do que x vezes S menos x. E aí, fazendo a distributiva aqui, o produto é igual a SX menos x ao quadrado. Eu vou passar tudo que está no segundo membro da equação para o primeiro membro da equação, igualando a zero. Então eu vou obter assim, ó, x ao quadrado, vou colocar na ordem decrescente dos seus expoentes, x ao quadrado menos sx mais p. Isso é uma equação quadrática. Nós encontramos uma fórmula, né, de escrever uma equação quadrática relacionando a soma e o produto das raízes dessa equação, onde S é a soma e P é o produto, tudo bem? Vamos dar um exemplo aqui numérico de como seria trabalhar com uma equação da forma x ao quadrado menos sx mais p. Lembrando que, note que o coeficiente a da nossa equação quadrática aqui, né, ele vale 1, tudo bem? Então, eu vou escrever aqui uma equação qualquer, e aí nós vamos trabalhar esse conceito aqui. Deixa eu consertar esse Szinho aqui. Bom, podemos escrever como exemplo deixa eu pensar, x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Beleza. Se você comparar com a equação de cima, veja o seguinte, você tem a soma das raízes dessa equação do segundo grau, eu terei como esse termo aqui que acompanha a variável ao primeiro grau, né, elevado ao primeiro grau, só que com o sinal trocado, é menos o 2. Perceba que a comparação que a gente faz é aqui, ó, aqui é 1, aqui é menos S com mais 2, menos com mais dá menos, né? O S, quem representa aqui? Só fazendo um vínculo aqui, ó. O S não é o 2. O S está antecedido de um menos. Então eu tenho que considerar o sinal menos com mais dá menos. Então o S é menos 2. Ou seja, a soma das raízes dessa equação é menos 2. E o produto, se você comparar, basta eu repetir apenas o termo C, com o sinal que ele tem antecedendo a ele. Menos 8. E aí fica fácil da gente pensar em possibilidades de soma de dois números que vai me dar como resultado o menos 2 e o produto vai ser necessariamente menos 8. Beleza. Vamos parar por aqui, pois o objetivo não é resolver uma equação apenas resolvendo soma e produto. Isso aqui foi só para a gente lembrar que existe essa maneira de se resolver, mas essa maneira, ela não é por si completa de se resolver toda a equação quadrática. O que ocorre? Ocorre que, se eu tiver um A aqui, que não for 1,
nesse caso aqui, o que acontece? Eu não posso aplicar a soma e o produto. Eu tenho que dividir pelo o A, que é diferente de 1 aqui, para poder fazer a equação se transformar numa equação cujo coeficiente A, né, coeficiente do x ao quadrado, seja igual a 1. E mais ainda, se porventura eu for trabalhar aqui com uma equação que não está no campo dos números reais, ou seja, não pertence ao conjunto dos números reais, aí eu tenho um problema. Por quê? Porque esse procedimento aqui, ele só vai ser possível da gente trabalhar ele de maneira muito efetiva, com rapidez, com agilidade, se nós estivermos trabalhando com números inteiros, por exemplo, né? Números imaginários, muito menos. Se eu pensar em números racionais, né, fracionários, se eu encontrar aqui a soma vai dar um número fracionário e o produto vai dar um outro número fracionário, vai ficar um tanto quanto complexo nós trabalharmos a soma e o produto, pensar assim na solução rápida, efetiva para essa equação. Bom, vamos caminhar. Vamos recordar que o conceito de função, que uma função dada, y igual a x ao quadrado menos sx mais p, quando você faz o y igual a zero, o que acontece? Você transforma essa função numa equação quadrática na qual as raízes dessa equação, né, que fazem com que o y seja zero. Tudo bem? Então, ó, se eu faço o meu y igual a zero, eu vou ter x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Fiquem tranquilos que o objetivo aqui não é complicar. Vocês podem estar achando muita teoria, alguns alunos, mas nós vamos chegar aqui uma maneira resolutiva aqui, que eu nunca usei no nosso canal e que eu já vi aplicações dessa resolução, e é uma maneira inovadora, apesar de eu não ter aplicado aqui no nosso canal, mas é uma maneira muito interessante para se achar as raízes de uma equação, de uma função quadrática, de uma equação quadrática, aplicando esse método que nós vamos falar logo a seguir. Bom, pensa o seguinte: ao descrever o esboço, ao construir o esboço do gráfico dessa minha função quadrática, ela é uma equação, né, uma função, nós transformamos ela numa equação igualando o y igual a zero, né? Fazendo o y igual a zero. Então, perceba o seguinte: nós vamos ter, observe que o A da nossa equação aqui, transformada, né, fazendo o y igual a zero, o A é 1, portanto, é uma parábola, né, com concavidade para cima, haja visto que o A é um número positivo, então a concavidade vai estar voltada para cima. Então podemos fazer assim, vai descrever uma parábola que intersectará o eixo das abscissas em 2 pontos, que são as raízes da nossa equação do segundo grau, ou seja, são os valores para os quais o nosso y, né, vai ser zero, né, da nossa função. O y da nossa função vai ser zero, tudo bem? Beleza. Ocorre o seguinte, que traçando um eixo de simetria nessa parábola,
e entenda-se como eixo de simetria, como se fosse um espelho. Se você colocar um espelho aqui, você vai ter, né, uma mesma distância em módulo, né, para ambos os lados aqui, né? Então, você tem aqui, ó, nesse ponto aqui, um par ordenado de coordenadas x e y, que na verdade são as coordenadas do vértice da parábola, onde se projeta no eixo das abscissas o x do vértice. Esse x do vértice, como foi dito, que ele está exatamente, o eixo de simetria aqui passa exatamente no x do vértice, certo? O que ocorre? Ocorre que essa distância que eu vou pintar aqui, ó, apesar de não estar muito legal o desenho, ela tem a mesma medida dessa aqui. Nós vamos chamar a essa distância aqui de um U. Perceba que, e aí nós já vamos entrar numa maneira de calcular o x e o x' e o x duas linhas sem passar pela fórmula resolutiva, né, tradicional, que nós já aprendemos desde o 9º ano lá, da 8ª série lá. Veja, o x1 está à mesma distância do x do vértice em relação ao x2. Então eu posso dizer que o x1, na verdade, esse termo aqui a gente pode considerar até como o ponto médio ou a média das raízes da equação ou da função, ou ponto central, o centro das nossas raízes, certo? Muitos professores explicam como sendo assim. Aqui seria exatamente o centro entre as duas raízes, certo? O ponto que divide esse segmento, a distância entre essas duas raízes, exatamente no meio, distâncias iguais. Então, o x1 nada mais é do que o quê? Do que o x do vértice, que é o termo central, menos o U. E o x2 vai ser o quê? O x do vértice mais essa distância aqui para eu chegar até aqui no x2. Então, x do vértice mais U. Lembrando que U é a distância que compreende, né, o termo central, né, a média aritmética, né, das raízes da equação. Isso aqui é o termo central, a média aritmética. Perceba que se nós somarmos essas duas expressões, nós ficaremos com o seguinte: nós ficaremos com x1 mais x2 igual o menos U e o mais U irão se cancelar, ficarei com 2x do vértice. E aí nós concluímos que o x do vértice nada mais é do que, como foi dito anteriormente, a soma aritmética, né? A média, né, aritmética
das raízes, né? Perceba que eu passei o 2 para o outro lado dividindo, ok? Beleza. Mas quem é a soma? Márcio, no exemplo dado, que eu vou tomar como exemplo a nossa equação, para nós aplicarmos esse raciocínio aqui, ó, x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Nesse exemplo dado, quem é a soma? A soma é o menos 2. Perfeito. Perceba que o x do vértice vai ser o quê? Vai ser sempre o S, porém, lembrar sempre que o S que nós vamos tirar na equação, o x do vértice, eu vou pegar o S e vou dividir por 2. Então, o x do vértice, no nosso caso, nós temos aqui que x1 mais x2 é o S. Como ele está dividido por 2, eu apenas dividi. Fiz a divisão. Indiquei como divisão. Bom, como o nosso S é menos 2, então nós vamos ter menos 2 dividido por 2. Portanto, o nosso x do vértice, que é o termo central, é menos 1. Você poderia chamar esse termo central de qualquer letrinha, tá, pessoal? Tem maneiras de se resolver isso substituindo outras letrinhas no lugar do x do vértice. Você pode até não compreender como sendo o x do vértice e usar uma outra letra, sabendo que esse termo aqui é o termo central. E como é que se acha o termo central? Basta eu pegar esse aqui com um sinal trocado e dividir por 2. Esse é o termo central, depois que você organiza a equação toda. Beleza. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar na substituição desses valores. Perceba que nós temos fazendo a substituição agora, eu tenho que x1 é menos 1 menos u e x2 é igual a menos 1 mais u. Beleza. Tá, Márcio, e daí? Vamos multiplicar esses termos membro a membro. Então, eu vou escrever daqui para cá. Então, nós vamos ficar assim, ó. Menos 1 mais u vezes menos 1 menos u é igual a x1 vezes x2. Lembrar que x1 vezes x2 é a mesma coisa que o C da nossa equação, ou seja, que o produto, né? É o produto da nossa equação, né? Soma menos 2. Produto menos 8. Ou o próprio C, o produto das raízes da equação é menos 8. Então, eu vou substituir aqui é um produto notável, né? Nós podemos resolver aqui como sendo menos 1, ou seja, produto da soma pela diferença de dois termos, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Isso é igual x1 vezes x2 é igual ao próprio C, que na verdade é o produto da equação. Neste caso, lembrando aí a fórmula, é C sobre A. O C é menos 8, o A é 1, então vai ficar menos 8. Menos 8.
Melhorando isso, nós temos o seguinte: menos 1 ao quadrado, eu tenho um número positivo aqui, vai dar 1. Menos u ao quadrado igual a menos 8. Vou passar esse u para cá e o menos 8 para lá. Então, vou ficar com u ao quadrado igual a 1 mais 8. U ao quadrado é igual a 1 mais 8, 9. E aí nós vamos considerar o u como sendo positivo, porque trata-se, no caso ali, do valor de distância, né? Da distância relativa à distância entre o termo central e as raízes da equação. Então nós vamos ter que u é igual, poderia colocar mais ou menos aqui? Poderia, mas podemos escrever apenas como sendo a raiz de 3. Porque se colocar mais ou menos, você vai substituir 2 vezes o 3 ou menos 3 e vai apenas trocar de posição. Quem for x, quem vai ser x1 e quem vai ser x2. Aqui eu coloquei errado aqui. Raiz de 9. Então, a raiz de 9 é 3. Ah, beleza, e daí? E daí que nós já encontramos as raízes da equação, porque x1, essa é o método de... Deixa eu escrever aqui. O método do professor Ponchenlot. Esse é o método de resolução. Esse método foi apresentado num trabalho científico por esse professor norte-americano em 2019. Ele já vem sendo usado aí nas explicações aí no YouTube, de um modo geral. Talvez você que está me assistindo já conheça esse método, mas a ideia aqui era vir raciocinando de maneira a encontrar a maneira como o professor demonstrou isso aí. Tudo bem? Não é uma como a maioria dos professores falam, né? Ah, vamos colocar aqui vamos colocar um macete aqui. Não é um macete. Isso não é um macete. É algo que foi comprovadamente que é aplicável em qualquer equação do segundo grau, fazendo o A igual a 1. O A, ele tem que se transformar em 1. Nós vamos ver exemplo no qual o A não é 1 e nós vamos fazer ele aparecer 1. Nós vamos forçar ele virar 1. Então eu tenho aqui, ó, que x1 vai ser o x do vértice menos o u. X do vértice, ou o termo central, se você quiser entender. Menos 1, se você quiser entender dessa forma. Menos 1. Menos u. O u nós encontramos 3. Então, o x1 é menos 4. E o x2 é menos 1 mais 3. O x2 é igual a 2. Está aqui a forma prática de resolver a equação do segundo grau. Evidentemente que toda essa explicação para cima aqui foi apenas para a gente relembrar de como ele chegou deduzindo isso, né? De uma maneira mais analítica da equação, para nós chegarmos ao método que o professor propôs. Tudo bem? Vamos a um outro exemplo, no qual eu proponho aqui 2 exercícios aqui. Veja,
Deixa eu ver se eu amplio aqui um pouco mais. Então, nós estamos aplicando o método do professor Ponchelon. A primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte: a equação está escrita na forma decrescente dos seus expoentes. Vamos lá, 2, 1, e aqui é o x elevado a zero, que é 1, e 1 vezes 40 é 40. Tá, ok. A equação apresentada, a variável, o coeficiente da variável elevada ao segundo grau é 1? Não. Então nós não podemos aplicar imediatamente esse método. Nós temos que fazer com que o a dessa equação seja 1. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir toda a equação por 5. Fazendo isso, eu vou ter o quê? 5 dividido por 5, evidentemente que eu vou colocar x aqui, né? 5 por 5 é x ao quadrado, menos 6x, mais 8. Igual a zero. Daqui a gente pode pensar no seguinte: nós podemos usar isso, nós podemos usar esse método resolutivo também entendendo assim, ó, o método do professor Ponchelon, nós podemos aplicar da seguinte forma. Primeiro, a gente faz a identificação. O meu A é igual a 1. Beleza. O termo central, vamos chamar o termo central de uma letra qualquer. Vou chamar de T. Termo central vai ser esse número aqui, ó, com o sinal trocado, dividido por 2. Ou seja, 6 dividido por 2, que é 3. Nada mais é do que o x do vértice. Termo central. E daí, a gente vai ter o seguinte, que para nós encontrarmos pelo método de Ponchelon, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar o termo central elevado ao quadrado, menos o u, foi isso que nós fizemos ali, ao quadrado, vai ser igual ao c da nossa equação. O c da nossa equação aqui é 8. Certo? Bom, veja, a solução dessa equação nós vamos encontrar com muita tranquilidade, muito mais rápido do que a fórmula do discriminante, passando pela fórmula resolutiva. Então eu tenho aqui que 3 ao quadrado menos u ao quadrado é igual a 8. Vou passar esse menos u ao quadrado para o outro lado e o 8 para cá. Então, e ao mesmo tempo vou resolver esse 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então vou ter 9 menos 8 igual a u ao quadrado. Então o u ao quadrado nada mais é do que 1. Tudo bem? Beleza. U é igual. Como nós não colocamos a equação aqui, efetivamente, vamos trabalhar com um valor positivo, não tem problema. U é igual a raiz de 1. U é 1. Entendendo que quando eu passei esse termo, achei o valor desse termo aqui, esse u, ele representa a distância entre as duas raízes. Tudo bem? Nós sabemos que x1 é igual ao termo central menos u, e x2
é o termo central mais U. Assim, nós encontramos que x1 é igual termo central 3 menos o U que nós encontramos 1. Então o x1 é 2 e o x2 é o termo central 3 mais 1. Então o termo central, aliás, a segunda raiz, né, é 4. Curioso que duas equações que nós achamos aqui, sendo o x1 foi praticamente quase igual à resolução que nós fizemos anteriormente, né? Só que nós encontramos o menos 4 ali como solução. Bom, a solução da nossa equação é essa. Quer ver se você acertou ou não? Pense o seguinte: será que a soma desses dois termos dá 6? A soma das raízes dá 6? Porque aqui é menos 6, só que é menos B sobre A. Então é 6, a soma é 6. A soma dessas raízes é 6? O produto dessas raízes é 8? Sim. Então resolvemos a equação aplicando o método de Pont-Chain-Long. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe, e em outras oportunidades nós vamos resolver outras equações. Eu não vou alongar mais, vou deixar essa outra equação que eu coloquei aqui como forma de desafio aí para você resolver aí, praticando aí esse método, ok? Até a próxima videoaula e bons estudos a todos vocês.